Oi, amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos ler marcações que eu fiz no livro Outros Jeitos de Usar a Boca. Estes livros eu estou tirando para doação, mas são livros que marcaram muito a minha adolescência, principalmente meus 17, 18 anos, que eu estava envolvida num trelelezinho com um rapazinho que não deu em merda nenhuma. E eu tava sofrendo muito, eu sempre fui uma adolescente muito intensa, eu sempre fui muito melancólica, então eu sempre tive muita conexão com esse tipo de livro, esse tipo de escrita, e tem muita coisa marcada, tá? Na época eu usava esses post-its enormes pra marcar as páginas, e eu tava, tipo, lendo aqui e eu decidi fazer um vídeo sobre isso, pra mostrar as marcações que eu fiz. Então vamos começar com Outros Jeitos de Usar a Boca, que foi o primeiro livro que eu comprei da Rupi. Eu acho que foi o primeiro livro que ela lançou também, se eu não me engano. E vamos lá, né, gente? Esse aqui é fortíssimo. Que vamos lá. É a página 19. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você. Aos pais que têm filhas. Esse aqui, gente, esse aqui é muito, muito forte. Tipo, meu pai nunca foi uma pessoa violenta comigo. Não é muito presente também, mas nunca foi violento. Graças a Deus, eu tô rindo assim de nervoso. Mas essa frase, assim, ela tem um peso enorme, porque eu convivi com amigas que tinham relações familiares muito intensas, sabe? E quando eu li esse trecho, eu lembrei de todas as minhas amigas que já passaram por problemas em casa, problemas com os pais, e que se envolveram com homens tão problemáticos quanto. E eu só consegui pensar nisso, sabe? Eu só consegui pensar nisso tudo. Então, é isso. Vamos para o próximo. Tem alguns que não estão com post-it, não sei porquê. E eu nem sei, tipo, por que eu marquei tantas coisas, sabe? Tipo, esse aqui, tipo, a ideia de que somos tão capazes de amar, mas escolhemos ser tóxicos. Esse aqui, com toda certeza, é por conta da situação que eu tava passando com o rapazinho, porque não era uma situação muito boa, mas é porque eu era bem sequelada também, e eu entendo, sabe? Eu entendo o quanto eu fui falha. Próximo. O que eu sou pra você? Ele pergunta. Eu coloco as mãos em seu peito e sussurro. Você é toda a esperança que eu já tive na forma humana. Ai, romântica. Romântica. Essa aqui eu já quis usar como frase, como uma foto com meu namorado. Nunca usei, mas fica aí a dica pra Yasmin do futuro. Eu acho essa frase muito linda, muito, muito linda. E realmente, tipo, é isso. Ah, próxima. Você é a linha tênue entre ter fé e esperar as cegas. Carta ao meu futuro amante. Essa aqui também foi pelo rapazinho. E justamente por isso, sabe? Foi um trelelezinho de anos, assim, de muitos anos. E nunca ia pra frente, porque a gente nunca tava na mesma vibe, sabe? O timing nunca foi certo pra gente. E graças a Deus, sabe? Porque hoje em dia ambos estamos em situações bem melhores. Mas é sobre isso, sabe? É sobre ler essas coisas e lembrar exatamente onde eu estava naquela época, o que eu estava sentindo. E eu acho isso incrível sobre a leitura. Vamos lá, próximo. Ele diz: desculpe por eu não ser uma pessoa fácil. Eu olho pra ele surpresa. Quem disse que eu queria fácil? Eu não gosto de fácil, gosto de difícil pra caralho. Não, não gosto. Difícil pra caralho foi o que me fez ir embora. Então, não. Ai, gente, tem... Ai, não comento. Próxima. Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser completa, que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você, porque nós dois juntos botamos fogo em tudo. Cringe, né? Próxima. O amor vai chegar. E quando o amor chegar, o amor vai te abraçar. O amor vai dizer o seu nome e você vai derreter. Só que às vezes o amor vai te machucar. Mas o amor nunca faz por mal. O amor não faz jogo, porque o amor sabe que a vida já é difícil bastante. Essa é forte, tá? Essa é forte pra caramba. E essa aqui... Cara, eu lembro de ter lido, ter marcado. Só que assim, na época eu não tava numa fase boa. Eu tava numa fase em que eu estava na parte do jogo, sabe? O amor estava fazendo o jogo. E eu, inclusive, era uma pessoa bem assim. Ó, essa aqui também. Você pode não ter sido meu primeiro amor, mas foi o amor que tornou todos os outros amores irrelevantes. Essa aqui é pro meu namorado atual. E eu já quis postar uma foto com ele também com essa frase, mas eu achei meio... não acho que convém, sabe? Falar de outros amores.
Aí eu deixei pra lá. Tem algumas que estão sem post-it e só estão marcados com marca-página. Aí eu tô pulando e só tô olhando que tá com marcazinho, né? O post-it. Nossa, essa aqui... Passei o olho, já sei qual que é, nossa. Ai, essa aqui é uma humilhação, gente, meu Deus. Ai, vamos lá, ó. Quando minha mãe diz que mereço coisa melhor, eu te defendo por força do hábito. Ele ainda me ama, eu grito. Ela olha pra mim com os olhos derrotados, do jeito que os pais olham para os filhos quando sabem que esse é o tipo de mágoa que nem eles conseguem mudar. E diz, pra mim esse amor não significa nada, se ele não faz merda nenhuma com isso. E esse aqui, gente, é exatamente o que eu tava passando na situação. Minha mãe... Nossa, gente, péssimo, péssimo. Próximo. Você disse, se é pra ser, o destino vai nos unir. De novo, por um segundo me pergunto se você é mesmo tão ingênuo. Se acredita de verdade que o destino funciona assim. Como se ele só vivesse no céu e nos observasse. Como se tivesse 5 dedos e passasse o tempo movendo a gente como peças de xadrez. Como se não fossem as escolhas que fazemos. Quem foi que te ensinou isso? Me diz, quem foi que te convenceu de que você ganhou um coração e uma cabeça que não pertencem a você? Que suas ações não definem o que vai acontecer com você. Quero gritar e berrar que somos nós, seu idiota, somos as únicas pessoas que podem nos unir novamente, mas em vez disso eu sento quieta, sorrindo de leve, pensando entre lábios trêmulos. É ou não é uma coisa trágica, quando você vê tudo tão claro, mas outra pessoa não vê nada? Gente, é bizarro porque eu consigo lembrar exatamente o que eu tava sentindo naquela época, e era exatamente isso, sabe? Tipo, caraca, faz alguma coisa. Stop. You're losing me. Entendeu? É isso. Próximo. Não confunda sal com açúcar. Se ele quiser ficar com você, ele vai ficar. É simples assim. Curta e crua, meu amor. Curta, grossa e direta. Próximo. Ele só sussurra eu te amo quando desliza a mão para abrir o botão da sua calça. E é aí que você tem que entender a diferença entre querer e precisar. Você pode querer esse menino, mas com toda certeza não precisa dele. Lacrou. Próximo. Ó, gente, essa aqui... Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Cristina Yang. Nossa Senhora. Mas essa aqui é uma que me doía muito na época. Essa aqui, tipo, não bastou botar só post-it. Eu tive que passar o negócio rosa em cima. Próxima. Aquilo a que vale a pena segurar não teria escapado. Check. Próximo. Quando você estiver machucada e ele estiver bem longe, não se pergunte se você foi o bastante. O problema é que você foi mais que o bastante e ele não conseguiu carregar. Lacrou. Próxima. Eu tive que ir embora. Eu estava cansada de deixar que você me fizesse me sentir qualquer coisa menos que inteira. Gente, dói, né? Forte. Próxima. Você é a coisa mais bonita que eu tinha sentido até então. E eu estava certa de que continuaria sendo a coisa mais bonita que eu poderia sentir. Será que sabe como isso pode ser sufocante? Ser tão jovem e pensar que tinha encontrado a pessoa mais incrível que eu poderia conhecer? Em como ia me acomodar pelo resto da vida? Pensar que tinha provado o mel em sua forma mais pura e que tudo mais teria um gosto refinado e sintético. Que depois disso mais nada faria diferença. Que nem todos os anos à minha frente combinados poderiam ser mais doces que você. Falsidade. Gente, a primeira pessoa, assim, que eu amei, eu tinha 17 anos. Foi uma paixão, assim, avassaladora, foi muito intenso, foi tudo muito intenso. Mas era isso, não era criança, sabe? Eu sabia as coisas que eu estava fazendo, mas sabe quando você não entende as consequências? Você não só é uma pessoa muito imprudente? Era basicamente isso. E esse relacionamentozinho foi basicamente isso, sabe? Uma coisa intensa, só que não era pra ser. E eu era muito intensa. Gente, eu sou muito intensa nas minhas relações. E aqui a gente vê o quanto. E sim, a gente prova algo bem mais doce depois, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, que a gente amadurece e os nossos relacionamentos melhoram, tá? Não é o fim do mundo pra você. Próximo. Nossa, aqui tem o post-it, tem uma marcação rosa, depois tem uma marcação em azul. Caramba. Eu não sei o que é viver uma vida equilibrada. Quando fico triste, eu não choro, eu derramo. Quando fico feliz, eu não sorrio, eu brilho. Quando fico com raiva, eu não grito, eu ardo.
A vantagem de sentir aos extremos é que quando eu amo, eu dou asas. Mas isso talvez não seja uma coisa tão boa, porque eles sempre vão embora. E você precisa ver como quebram meu coração. Eu não sofro, eu estilhaço, gente. Esse aqui, ai que breguice, né? Mas esse aqui sou eu. Eu, purinha. Eu sou muito, muito intensa das minhas relações, sabe? Tanto amorosas como fraternais. Eu sou muito intensa. E é isso, cara. Eu sinto tudo muito à flor da pele. E isso aqui... Ah, breguice? É, mas me resume como pessoa. Próximo. Não vou deixar que você me arrume um lugar na sua vida quando o que eu quero é arrumar uma vida com você. A diferença. Heitor, se liga. Se liga. Próximo. Você não agiu errado quando foi embora. Você agiu errado quando resolveu voltar pensando que podia ficar comigo quando fosse conveniente e me deixar quando não fosse mais. Yasmin, de 17 anos, deu um cheque triplo nesse aqui. Nossa, esse aqui eu não marquei, mas esse aqui, sempre quando eu passo os olhos por ele, me doem. Esses dois aqui, especificamente, eu não marquei, mas eu penso muito nessas frases, que é: nenhum de nós está feliz, mas nenhum de nós quer desistir. Então continuamos nos machucando e chamando isso de amor. Cara... Ah, entendeu? Gente, essa aqui dói demais. Isso aqui poderia ter sido facilmente ser falado pela Taylor Swift, tá? E o próximo é: começamos com sinceridade e vamos terminar assim também. Nós. Essa aqui também, eu não marquei. Essas duas eu não marquei. Mas são frases que me doem, sabe? Tipo, e me marcaram muito. Porque como eu li muito esse livro na minha adolescência, são frases que ficaram, tipo, cravadas assim na minha mente. Próxima. As pessoas vão, mas como elas foram, sempre fica. Próximo. Mesmo depois da mágoa, da perda, da dor, da ferida, seu corpo ainda é o único com o qual eu quero ficar despida. Próximo. Aqui eu não vou ler o texto inteiro, só vou ler a frase que eu marquei, tá bom? Que é: como até quando o amor vai embora? Ele não vai embora. Como até quando te deixo pra trás? Sou tão perdidamente arrastada de volta a você. É aquela coisa do relacionamento ioiô, né, galera? Próximo. Ele não vai mais voltar, sussurrou minha cabeça. Ele precisa voltar, soluçou meu coração, murchando. Ai, que ruim esse. Próximo. Eu não quero você como amigo, quero você inteiro, mas... Ixi, agora vem um textão. O que mais sinto falta é de como você me amava, mas o que eu não sabia é que seu amor por mim tinha tanto a ver com quem eu era. Era um reflexo de tudo que eu dei pra você, voltando pra mim. Como não perceber isso? Como? Pude ficar aqui, imersa na ideia de que mais ninguém me amaria daquele jeito. Se fui eu que te ensinei, se fui eu que mostrei como preencher, do jeito que precisava ser preenchida, como foi cruel comigo, te dando crédito pelo meu calor só porque você o sentiu, pensando que foi você quem me deu força, inteligência, beleza, só porque reconheceu essas coisas, como se eu não fosse tudo isso antes de te conhecer, e se não continuasse depois que você se foi. Ai, que texto ruim. Próximo. Você vai embora, mas é como se não tivesse ido, porque você age assim, porque você abandona o que quer guardar, porque você continua onde não quer ficar, porque você acha que é ok ir para duas direções, ir e voltar ao mesmo tempo. Próximo. O jeito como vão embora diz tudo. Eita, como é sofrida. Não se dê ao trabalho de agarrar aquilo que não te quer. Você não pode obrigar ninguém a ficar. Tem um aqui que tá só em rosa, que é: você precisa começar um relacionamento consigo mesma antes de mais ninguém. Queen. Próximo. Aceite que você merece mais do que amor doloroso. A vida nos move. A decisão mais justa com o seu coração é se mover junto. Próximo. Não procure cura aos pés daqueles que te machucaram. Essa aqui também vive na minha cabeça. Essa vive demais na minha cabeça. E essa aqui também serve, gente, pra amizade, tá? Porque sempre quando eu tenho alguma saudade de algumas amizades, assim, que foram muito importantes, mas que hoje em dia nós não temos contato, eu sempre me lembro dessa frase, porque a maioria das amizades que hoje eu não tenho contato e que foram importantes foram por brigas, assim, brigas por desentendimentos bestas ou nem tanto, e foram coisas que me magoaram muito, e eu sempre lembro dessa frase. Tipo, sempre, sempre mesmo. Próximo. Se você nasceu com fraqueza pra cair, você nasceu com força pra levantar. Eu acho que essa frase que eu queria tatuar, se eu não me engano, era essa. Nossa, era essa com toda certeza. Próxima.
Há uma diferença entre alguém dizer que te ama e de fato amar. Sim. Próximo. Às vezes o pedido de desculpa não vem quando se espera, e quando não vem, não é esperado nem necessário. Você chegou atrasado. Chata essa, né? Próximo. A dor passa. Dói, mas passa, já dizia minha mãe. Desde que eu era pequena, sempre quando eu ia passar por alguma coisa que ia ser desconfortável pra mim, minha mãe nunca falava, tipo, não vai doer. Ela nunca mentia pra mim, ela sempre falava, vai doer. Mas dói, mas passa, sabe? E é isso, tipo, tudo na vida dói, dói pra caramba, mas passa, gente, tudo na vida passa. E próximo. Perder você foi o que levou a mim mesma. Próxima. O corpo das outras mulheres não é nosso campo de batalha. Por que eu marquei isso, sabe? Nada a ver com nada. Tenho o que tenho e estou feliz. Perdi o que perdi e ainda estou feliz. Perspectiva. Próximo. Como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Você é a sua própria alma gêmea. Acima de tudo, ame. Como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia, isso tudo não significa nada. Esta página, onde você está, seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa, exceto o amor e a conexão entre as pessoas quem você amou e com que profundidade você amou, como você tocou as pessoas à sua volta e quanto você se doou a elas. Ah, fofo, essa aqui é um mantra, assim, pra vida, sabe? Porque eu tenho pensado muito nisso, nessa fase que eu tô meio sem perspectiva, assim, de futuro, eu tô pensando muito nisso. Que, no final das contas, gente, tudo isso aqui é banal, é terrestre, e a gente não vai levar isso tudo com a gente, sabe? Então, vamos ser pessoas melhores. Próximo. Se você não é o suficiente pra você mesma, você nunca será o suficiente para outra pessoa. Então, gente, essas foram as marcações que eu fiz em Outro Jeito de Usar a Boca quando eu era adolescente. Eu vim compartilhar com vocês, contar um pouquinho dessas histórias. E sobre o segundo livro, eu vou fazer um vídeo separado. Então, assiste e até o próximo vídeo. Tchau!